Bom dia, pessoal, Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá, continuar o estudo do Apocalipse, capítulo 8 hoje, versículo 1. E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio, ele se deve, né, devido ali ao livro estar agora totalmente aberto. Tudo no céu cessou, oração, canto, conversa, qualquer coisa. É como se fosse ali, tipo, o silêncio de uma obra, de um teatro, né, se preparando para o próximo ato. E durante esse período, aos anjos foram entregues as trombetas. Versículo 2. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas, né? Então, de acordo com a tradição judaica, de todos os anjos no céu, só 7 estão o tempo todo na presença de Deus, que seriam os arcanjos. Lucas 1,19 fala assim: o anjo lhe disse, eu sou Gabriel, estou na presença de Deus e fui enviado para falar com vocês e lhe contar essas boas novas. Aqui traduzido literalmente seria algo como estou constantemente na presença de Deus, né? Seria o significado literal da palavra, né? Então, de acordo com os judeus, só há 7 anjos que estão, né, constantemente na presença de Deus, e seriam esses 7 anjos que tocariam as 7 trombetas. E tem alguns profetas que profetizaram sobre esse dia, só que o mais descritivo é Sofonias, em Sofonias 1, 14 a 16. O grande dia do Senhor está próximo, perto e vindo rapidamente. O clamor no dia do Senhor é amargo. O poderoso guerreiro grita-se o grito de guerra. Aquele dia será um dia de ira, um dia de sofrimento e angústia, um dia de problemas e ruína, um dia de escuridão e melancolia, um dia de nuvens e escuridão, um dia de trombeta e grito de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres de canto. Então, assim como ele fala, é um dia de trombeta e grito de guerra, porque quando as pessoas de Israel iam à guerra, elas soavam trombetas, que eram seu grito de guerra, né? E essas trombetas, elas também eram meio que um chamado para Deus, para ele intervir. Números 10, 8 a 9. Somente os sacerdotes descendentes de Arão podem tocar as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser observada de geração em geração. Quando você chegar à sua própria terra e entrar em guerra contra os inimigos que o atacam, dê o alarme com as trombetas. Então o Senhor, seu Deus, se lembrará de você e o livrará de seus inimigos. Então, quando os sacerdotes tocavam essa trombeta, era um sinal de que Deus iria intervir, né, e aplicar seu julgamento nos inimigos de Israel. O mesmo acontece agora em Apocalipse. As trombetas vão anunciar o julgamento de Deus chegando. E tem um segundo motivo por esse silêncio. Versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tem um motivo para isso requerer silêncio. No Antigo Testamento, incenso era oferecido 2 vezes no dia, todos os dias. Uma vez na manhã, logo após oferecer o cordeiro, e uma vez na tarde, após sacrificar o cordeiro. Após queimar o sacrifício, então o sacerdote pegava as brasas quentes desse altar onde foi feito o sacrifício e colocaria essas brasas num incensário. No tempo de Salomão, era um incensário dourado, que ficava no lugar chamado lugar sagrado, né, lugar santo, que na frente da cortina que separa esse lugar santo dos santos, né, o lugar santíssimo, onde tinha um altar dourado de incenso. Ali ele colocaria um prato de latão para aguentar o calor, e em cima das brasas ele largaria esse incenso que liberava seu aroma doce em forma de fumaça. E o incenso era simbólico para orações. Salmo 141, 2. Seja apresentada diante de ti a minha oração como incenso, e o levantamento das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, quando o sacerdote fazia isso, ele fazia numa atitude de oração e meditação. Enquanto o sacerdote estava no templo, quem não estava envolvido naquele sacrifício orava para fora do templo, em silêncio, né? Não oravam alto. Lucas 1, 8 a 10. Certa vez, quando a turma de Zacarias estava de serviço, e ele servia como sacerdote diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio, segundo o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e queimar incenso. E quando chegou a hora da queima do incenso, todos os adoradores reunidos estavam orando do lado de fora. Então, só para mostrar que é isso aí. Versículo 4. E a fumaça do incenso que subia com as orações dos santos subiu da mão do anjo até diante de Deus.
Quando se lê os versículos 13 e 4, parece que o incenso e as orações são coisas diferentes, só que no original, para, digamos, mais explicativo, né, uma tradução mais explicada, seria algo assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e a fumaça do incenso composta pelas orações dos santos subiu da mão do anjo até diante de Deus. Porque o anjo não está oferecendo incenso com as orações, mas sim as orações como incenso, tá? Tipo, as orações são incenso para Deus. No caso, o cheiro, né, dele, o cheiro bom. Versículo 5: então o anjo pegou o incensário e encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve estrondos de trovões, tremores, relâmpagos e um terremoto. Então a representação do julgamento de Deus está pronto para atingir a terra, porque até agora, até o sexto selo, é tudo que a humanidade fez consigo mesma. A partir daqui é onde Deus toma um papel mais ativo. Os sacrifícios eram feitos com fogo simbolizando o julgamento de Deus sobre o pecado. Agora o mesmo vai acontecer. O anjo enche de fogo e atira contra a terra, porque o julgamento vai vir para a terra. E versículo 6, para nós finalizar aqui esse vídeo. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então aqui a gente vai começar a ver as 7 trombetas. Elas têm algumas similaridades com as 10 pragas do Egito, né? Uma semelhança do que acontece, outra é o propósito. São 3 no Egito, né? Ou melhor, a semelhança do que outra é propósito. No caso são 3, né? Que no Egito era provar a presença soberana e poder de Deus, provar a impotência dos deuses egípcios em protegê-los e mostrar ao faraó que ele não podia ganhar porque faraós eram considerados deuses. Já agora são provar a presença soberana e poder de Deus, provar a impotência da ciência em proteger a humanidade e mostrar que Satanás e o anticristo, que eles não podem ganhar porque eles também se acham deuses, né? E é possível até que as trombetas e as taças sirvam a um quarto propósito, que seria uma parte do processo de redenção da Terra, que a gente já viu lá antes, quando Adão e Eva pecaram e toda a criação sofreu junto. Mas enfim, vamos finalizar por aqui, e aí o próximo vídeo a gente termina o capítulo 8. Deus abençoe, pessoal, até o próximo vídeo.